tarde, pessoal. Bruno Kikumoto aqui do Canal Solar. Pronto aqui para mais um fim de tarde aqui com bastante informação e com bastante assunto novo aí para vocês. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que muitas vezes até as pessoas não compreendem, né, a complexidade que é gerir, né, fazer a gestão dos créditos aí de uma unidade de geração em geração distribuída. Então, é uma das coisas que a gente discute nos nossos cursos aqui de mercados e regulação, né? E pelo fato aí dessa relevância aí do tema, a gente decidiu trazer aqui para esse webinar. E para participar com a gente aqui, a gente tem a participação da nossa dupla aqui dinâmica, né? Do Bernardo Marangon da Exata e o Pedro Dante do Demarest, né, que são aí as pessoas que operam, né, que atuam nesses projetos diretamente, fazendo aí toda essa gestão, né, e de olho sempre nas regras, né, sempre olhando aí do ponto de vista jurídico, né, quais são as regras que devem ser respeitadas e do ponto de vista financeiro também, né. No final do dia a gente quer que essa usina traga aí o retorno esperado tanto para o proprietário quanto para a empresa ou para a pessoa que está alocando, enfim, né, todos os envolvidos aí nos projetos. Pedro, Bernardo, né, mais uma vez aí a gente agradece a participação de vocês, né, muito bom aqui passar esses fins de tarde aqui com muita informação importante aí para os projetos, né? Uma boa tarde aí. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Mais um webinário aí. Acho que esse assunto a gente nunca abordou. Acho que é muito importante, né? Com certeza, muita gente esquece. Boa tarde, Bruno Bernardo. Vai ser um prazer aí tratar dessa questão, sem dúvida. É parte dos temas que a gente discute no curso, mas acho que faz todo sentido a gente separar um horário só para tratar desse assunto simples. Vamos lá. Legal. Bom, vamos começar do começo, né? Antes de entrar na questão dos créditos em si, vamos falar, passar para o Bernardo aí, explicar para a gente, né, como é que são gerenciados, são geridos essas questões aí com os clientes, né? Como que são estabelecidos os acordos comerciais, né? Quais são as políticas adotadas em cada uma dessas negociações? É um modelo só? São vários? Explica aí para nós aí, Bernardo. Perfeito. Bom, com relação à parte comercial, eu acho que ela acaba ditando o nível de controle que você tem que ter da gestão dos créditos, né? Então, a gente tem alguns modelos de negócio para o cliente final, né? E aí, Pedro, sem falar autoconsumo remoto ainda, consórcio, enfim. Na realidade, você tem um investidor, né, que quer explorar a geração do parque, né, solar dele, e ele tenta encontrar uma maneira de entregar valor para o cliente, né? E como que é essa maneira? É através de uma economia em relação ao que a distribuidora oferece, né? E basicamente o que a distribuidora oferece é o quilowatt-hora versus uma determinada tarifa, né? E aí o que a gente encontra de modelos é muitas vezes um desconto garantido, né? E quando a gente tem um desconto garantido, a gente entende que você só vai cobrar o cliente pela energia que realmente foi compensada, né? Então, a princípio, você tem uma conta de R$100. Se você diz que vai em cima, você injetou 80, se você diz que vai dar um desconto de 20%, então você tem que considerar menos 20% dos 80, né? Então, nesse modelo de negócio, tem que ter um controle muito grande do qual a energia que realmente está sendo compensada no cliente. Tem outros modelos que falam o seguinte: não, você está dentro aqui da minha usina, eu vou te cobrar em função da geração da usina, ou seja, da energia que foi injetada na rede, né? E, obviamente, você acumulou o crédito, aquela energia é sua, e em algum momento você vai utilizar ela. Então, do ponto de vista de gestão do empreendedor, ele vai faturar em função da energia injetada, então fica muito mais simples a gestão. No entanto, tem um risco aí comercial, porque a princípio ele prometeu alguma coisa para o cliente, e aí se aquele crédito não chega na conta, ou se ele faz uma conta e não chega, talvez, na proposta comercial que ele ofereceu, ele pode ter algum problema, sim, com os clientes dele. E no mercado eu já vi de tudo, já vi desconto garantido, já vi tarifa fixa com energia compensada, já vi tarifa variável, enfim, tem uma série de modelos aí
que são explorados. O mais comum que eu vejo são os de desconto garantido, tá? Ou de preço fixo, mas em função da energia compensada. Tá? E aí pronto, em função desses cenários, a gente tem uma gestão mais complexa. Né? Se você cobra pelo compensado, você vai ter que entrar lá na fatura do seu cliente, ver quanta energia foi compensada e assim poder fazer o faturamento, lá, a cobrança do aluguel e do OIM em função dessa energia compensada. Tá? Então, esses são os principais fatores aí que vão dizer se vai ser complexo ou não fazer a gestão dos créditos. Né? Esse é o primeiro ponto. E aí depois a gente acaba entrando na questão das regras, né? De créditos, e que são regras como que eu posso dizer, bem restritivas, né? O Pedro, se você puder comentar um pouquinho disso, né? Uma vez um crédito chegou numa unidade, o que o cara pode fazer, sim, não pode ir, ele acumula. Isso é um ponto importante. Sim. E o interessante é só comentar nessa sua abordagem, Bernardo, o porquê desse desconto garantido, né? Parece um pouco óbvio, mas ele vem muito do atraso dos primeiros projetos, né? Onde os geradores, fornecedores ofereciam, né, que iam ter o desconto de 30%, 40%, 50%. Contratualmente, se o consumidor não é atento e exige que se não tiver esse benefício ou não há um pagamento ou há um ressarcimento, o contrato vira uma letra morta. E alguns projetos atrasaram, alguns projetos não performaram de uma certa forma adequada, e aí vem surgindo no mercado já há algum tempo essa questão do desconto garantido. Então, é um ponto de atenção: se o gerador promete contratualmente, se o consumidor for atento, ele faz uma trava que exige esse desconto, e é o que o mercado tem trabalhado, principalmente nesses projetos grandes. A grande questão da gestão comercial, o Bernardo comentou, que for acordado é o que vai ser, né, implementado, mas o que a gente tem que observar? Realmente a regra é um pouco rígida. Quando a gente fala de compensação de energia, exclusivamente mercado regulado, compensação net metering com a distribuidora. Então, um crédito de uma unidade consumidora, ele só pode beneficiar aquela unidade consumidora. E aquela unidade consumidora que vai ter a compensação com a distribuidora, que é onde vai ter a redução que o gerador vai poder cobrar. É muito comum ter essas dúvidas jurídicas, né, de regulatórios, no sentido de eu, investidor gerador, quero otimizar o meu modelo de negócio, quero comercializar, quero fazer a venda desses créditos. Não pode. Então, a geração distribuída, ela está muito ainda restrita ao mercado cativo, tem expansão, isso está crescendo, mas tem algumas propostas de flexibilização, de vender excedentes, de troca entre crédito das distribuidoras. Mas se a gente olha a resolução 482 e até esse próprio projeto de lei do marco legal da geração distribuída, a gente não vê muita inovação em relação a isso. A gente vai ter essa restrição regulatória, digamos assim, e aí eu já volto um pouco para o Bernardo, e é sempre observar o modelo como foi, né, do ponto de vista regulatório, fechada essa questão da compensação de energia. Na própria unidade consumidora, quando ele titular tem uma flexibilidade, e aí a gente começa a discutir esses modelos de consórcio, cooperativo, e aí o Bernardo tem muita experiência da facilidade de fazer a gestão disso. Certo? Pois é. Essa parte de gestão, né, a gente considera bastante complexa, né? Primeiro porque você tem essas restrições, não poder reorganizar o crédito que foi acumulado, você não pode transferir de uma unidade do mesmo titular, né? Então, você tem que ter bastante zelo em relação a como você vai distribuir esses créditos, porque se elas ficam acumuladas, é como se você estivesse emprestando dinheiro para a distribuidora, né? Porque vai estar lá acumulado, aquilo só vai virar dinheiro para você se você faz pelo sistema compensado, né? Ou economia para o cliente, se aquela energia for compensada adequadamente, né? E o que a gente tem visto é que, como a gente está falando de unidades de pouco consumo, né? Quando a gente pega uma usina de 1 mega, às vezes a gente está falando de 400 unidades, de 600 unidades, 100 unidades, e aí vira um trabalho que depende de um software, né? Imagina o seguinte, você fez uma usina de 5 mega, né?
nessa usina de 5 mega tem 500 clientes, 600 clientes compensando, ou 600 unidades de um cliente só, né? Você vai ter que controlar como que esse crédito está sendo acumulado, se ele está adequadamente sendo injetado em cada unidade, né? Um primeiro ponto que eu chamo a atenção, as distribuidoras erram bastante, tá? A distribuição dos créditos, então você tem o requisito, né, de informar, olha, eu quero que vá 10% para essa unidade, 1% para essa, 0, tal. Você todo mês tem que conferir, né, com a fatura do gerador quanto foi distribuído para cada unidade, porque às vezes acontecem erros, né? Então, qual que é o trabalho? Você, a princípio, vai ter que entrar em cada fatura de cada uma das unidades ou de cada um desses clientes, entrar lá no site da distribuidora, acessar, ler todas as informações. Então, assim, é um trabalho que você precisa de um software para fazer, né? Precisa de um robô para entrar lá nas informações. Depois você tem um tratamento de dados, né? De um banco de dados de informações, tá? Então, o que eu percebo é que muitos empreendedores acabam diminuindo essa complexidade, porque, obviamente, ele está ali pensando no CAPEX, em qual placa ele vai comprar, se o dólar está subindo, se o contrato com o cliente é firme, o crédito, e ele esquece do pós-operação, né? Como que eu vou fazer essa gestão? E aí chega o primeiro dia lá, o primeiro mês, que gerou, agora ele vai lembrar, poxa, e agora? Como que eu faço a gestão desse crédito? Como que eu vou fazer a cobrança? Então, é realmente bem difícil, né? Lá na nossa empresa, a gente faz a gestão de 2 consórcios e agora a gente entrou em junho uma grande empresa aí com 1.500 unidades e a gente tem um software que funciona há 2 anos, né? A gente já está em operação há bastante tempo. Aí você precisa de uns 3 meses para poder cadastrar cada unidade, verificar se aquela unidade está ativa, se a senha realmente é aquela, enfim. É um trabalho bem de formiguinha mesmo e complexo. E aí, depois que você conseguiu colocar tudo no software, que você está conseguindo verificar as informações, você tem que tomar cuidado com os saldos, né? Poxa, qual unidade está criando mais saldo? Mudar a distribuição desses créditos, né? E um agravante para a mudança, né, Pedro, é que você precisa avisar a distribuidora com 60 dias de antecedência. Sim. Você precisa ser muito ativo nessa gestão, né? Então, imagina, você erra ali numa distribuição, coloca uma unidade que vai demorar 12 meses para compensar o crédito. É um dinheiro que você perdeu, né? Então, alguns ficam pensando, mas eu consigo transferir para outra, se esse cliente sair, esse crédito é dele ou é meu, enfim. São muitas dúvidas aí que começam a aparecer só depois que o negócio entra em operação, né? E um ponto importante, Pedro, que você comentou, né? Aquele crédito é daquela unidade consumidora, mas é do titular também. Se aquela unidade você desliga ela, né? Aí sim você pode pegar os créditos dela e de alguma forma indicar para onde ou para quais unidades você vai distribuir ela. Num consórcio, por exemplo, tem um cliente que não paga, ele vai ainda compensar 2 meses até você mudar lá a distribuição e aquele crédito vai ser dele, né? Então isso é um ponto também importante até de se refletir nos contratos, né, o Pedro? Sim, o que é interessante, né, Bernardo? Realmente, quando a gente dá os cursos, né, e o futuro da geração distribuída é o modelo de varejo. Isso está muito evidente, eu acho que para o Bruno e para você. Mas, sem sombra de dúvida, sem uma correta gestão dessas informações, é inviável. Quando a gente olha, né, o número de cooperativas que já rodam no Brasil, esse número é muito pouco. Não é por impedimento jurídico, não é por impedimento regulatório, é justamente por essa complexidade de fazer a gestão dessas informações. E um software ele vem justamente nesse sentido. E esse é o grande ponto de insegurança ainda para o financiamento desses projetos. Quando a gente pega um projeto que eu brinco, né, que é o sonho, que é o autoconsumo remoto, que é a relação da usina só com o consumidor, é muito simples você fazer essa relação, o pagamento e onde está apontado os riscos. Mas justamente quando você vai com um modelo de geração compartilhada, onde você tem essas estruturas de consórcios e cooperativas, o investidor, para aportar o recurso, ele quer justamente saber isso. E se tiver uma inadimplência, como é que eu rateio?
Se uma unidade consumidora não paga, você, investidor, vai suportar essa inadimplência, eu tenho 60 dias para comunicar ao distribuidor, isso se demorar mais na prática. Então, a gente percebe que os bancos eles têm começado a olhar essas estruturas ainda um pouco mais receosos quando você compara isso com o PPA no Mercado Livre. É uma estrutura já sólida, é uma estrutura que os números demonstram, né, que a geração distribuída, principalmente a solar, veio para ficar, mas justamente essa complexidade ainda traz um pouco de insegurança. Qual que é o grande ponto, Bernardo? E dentro de toda essa... Né, eu não gosto de falar que insegurança, porque os números demonstram que os projetos são seguros e estão sendo estruturados. Mas se a gente olha, né, se a gente está sendo muito questionado sobre isso, se a gente olha dentro da resolução da ANEEL, na proposta da última resolução, nas regras de transição, um dos motivos que faz perder o chamado direito adquirido por regime mais benéfico é justamente a troca de titularidade de unidades consumidoras. Então, dentro, né, dessa loucura de eu estruturar um consórcio, por exemplo, e eu trocar unidades consumidoras no meio desse consórcio e sair a nova regra, o direito vai ser da usina, manter o regime mais benéfico, ou eu vou olhar se essa nova unidade consumidora vai ser beneficiada. Isso está um pouco aberto ainda na resolução da ANEEL. O lado positivo, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, se a gente pega a proposta, né, do deputado Lafayette no Código de Energia, eles colocaram uma seção, a BGD está fazendo essa estratégia de virar uma lei marco legal, e dentro dessa proposta justamente tem essas premissas que troca de titularidades não vão ser suficientes para derrubar o regime mais benéfico. Então, pelo menos dá uma segurança maior para esses instrumentos de geração compartilhada. E é justamente uma dúvida dos investidores. Como é que eu vou aportar recurso, construir uma usina para fazer um consórcio, uma cooperativa, se eu não sei se essas unidades consumidoras novas que vão entrar vão ser beneficiadas? É uma discussão jurídica bem relevante aí que a gente tem debruçado. Queria escutar você e aí o Bruno para ver o que vocês têm enxergado aí desses debates. Eu primeiro tive até uma conversa sobre outros temas do setor elétrico, mas sempre essa questão do risco regulatório é um pesadelo, né? Porque você não tem ideia do que vai acontecer, é impressionante. E a gente está numa fase agora que várias coisas estão sendo discutidas, né? Não só no âmbito da GD, mas também da parte de mercado livre, mercado regulado. E, poxa, parece que a gente nunca teve um futuro tão do que realmente vai acontecer, né? O ideal, na minha visão, em termos de garantir, né, de que o crédito daquela usina, né, vai ser tratado da mesma forma, porque, por princípio, né, o investimento que é importante, não para quem é o consumidor, né, que está consumindo a energia, a gente tinha que usar alguma coisa semelhante ao que o pessoal tem para os projetos de mercado livre, né, que é a outorga que define as questões de benefícios que aquela geradora vai ter ao longo de um determinado tempo. E aí, o que eu vejo assim, no mercado é que muitos têm usado o modelo do consórcio, né, em detrimento até do alto consumo remoto, que a princípio é mais interessante pela questão do ICMS, mas com medo da questão da troca de titularidade da usina, né? Porque no consórcio, a usina é do consórcio, né? E aquele consórcio, a princípio, sempre vai existir, então você só está trocando os sócios, né? Os consorciados, na realidade. No alto consumo remoto, não, né? Quer dizer que você muda o consumidor, aquele consumidor que está fazendo alto consumo remoto, a princípio você mudou a titularidade da usina. Mas isso eu acho que está errado, né? Porque o certo seria ter alguma coisa na unidade consumidora da usina, né, que determinasse que, uma vez que aquela unidade consumidora injete na rede, né, independente para quem seja, enfim, ela tenha o benefício do crédito ou o tratamento do crédito da forma como as regras são atualmente. Mas o que eu tenho visto é que realmente os investidores têm ido para o consórcio justamente para garantir que a regra vai permanecer ao longo aí do tempo que eles definirem, né, do direito adquirido. E aí o empreendedor lá do alto consumo remoto, de certa forma, está se arriscando um pouco mais ou
uma coisa que eu sempre também falo, né? Quando chegar daqui a 10 anos, você olhar as possibilidades, né, que tem, pode ser que ele permaneça junto, né? O consumidor não vai encontrar uma melhor oportunidade porque os créditos vão ser compensados de uma forma diferente, enfim. Isso se não tiver nenhum mercado livre entrando, né? Mas, de certa forma, provavelmente aquelas condições que foram acordadas ali é positivo não só para o empreendedor, mas também para o consumidor, e aí eles provavelmente vão continuar com a mesma parceria, né? Mas é um risco, né? É um risco que a gente tem que estar atento aí para o futuro. Não sei o que o Bruno está vendo, está tendo essa mesma visão aí da turma indo para o consórcio para ter mais certeza, né? Isso daí tem um ponto interessante, já começam aqui a pintar algumas perguntas, né? Já queria até aqui, só acabei esquecendo aqui, algumas pessoas mandaram aqui no chat, podem mandar as perguntas pelo chat mesmo aqui, tá? Que a gente vai ler aqui pós essa discussão inicial, né? Mas eu já quero aproveitar como está pertinente esse ponto aqui, Bernardo e Pedro, né? Essa questão da mudança de titularidade. Vocês comentaram de uma possível opção por consórcio, né? Dos projetos novos, né, que teriam essa possibilidade, mas e os caras que já fizeram, né, o investimento e de repente assinaram lá um contrato com um cliente de locação lá por 10 anos, né? Quais seriam, né? A gente vai ter que, como a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer alguns assumptions aqui, não, mas fazer alguns cenários, né? Então, para esses caras, né, que estão hoje alugando a tua usina no modelo aí do autoconsumo remoto, findos os 10 anos, né, e aconteceu que não é possível fazer a transferência de titularidade, quais são aí as possibilidades? Deixa eu começar, Bernardo. Assim, de fato, né, quando a gente fala do setor de energia, o Bernardo é mais crítico em relação à insegurança regulatória. Eu, apesar de advogado, eu não sou daquele que dramatiza e fala que é impossível, né, fazer negócio, porque não é, porque está todo mundo fazendo e cresce, né, de forma impressionante a energia solar. E se não quer risco, não investe, ainda mais no Brasil. Eu sou um pouco nessa linha. Mas assusta essa questão da manutenção só de 10 anos do regime, assusta essa questão da troca de titularidade. Isso é muito a posição da ANEEL, porque, de fato, a agência reguladora entende que tem aquele subsídio indireto da geração distribuída. Quero eu acreditar que a ANEEL vai voltar atrás nessa posição. Então, respondendo de forma pragmática, o que o investidor gerador faria hoje? Nada, não tem o que fazer. Tem que correr, se não já estruturou o projeto, tem que pedir a solicitação de acesso, o parecer de acesso, estruturar o projeto, fazer o contrato, ponto final. E mesmo que a ANEEL venha, né, eu não gosto de falar de mudar a regra do jogo no meio do jogo, porque a ANEEL falou que ia mudar a resolução em 31 de dezembro do ano passado. Mas se a ANEEL for por essa linha, de fato a gente tem muita segurança de mostrar para a agência reguladora, eu não gosto de falar de judicialização, por isso que eu entendo que a ANEEL vai voltar atrás, porque a gente vai ter um cenário de impactar projetos já estruturados sob uma hélice de uma regra existente. Então seria, no limite, uma ilegalidade a decisão da agência reguladora. Eu fico um pouco mais confortável, porque de fato teve um consenso da VGD, né, com todos os associados. Se a gente olha o projeto de lei do deputado Lafayette, são dois pontos importantes. Lá na lei cria que a CDE regulariza, né, do ponto de vista que a CDE vai suportar todo esse impacto financeiro, então acaba com essa discussão de subsídio. Nós vamos suportar todos os consumidores e eu não me incomodo de suportar o crescimento da energia solar. E dois, lá tem regras de transição mais amenas. Isso está muito evidente. Qual que é a dúvida? Pedro, o que vai vir primeiro, a resolução da ANEEL ou a lei do marco legal da GD? Não sei. Eu não acho que no Congresso vai passar nada tão rápido. Então, de uma forma simples, tem que continuar estruturando os projetos, assinando os contratos. Quanto mais elemento tiver que o projeto foi estruturado, é dessa forma que vai ser possível defender que ele não pode ser impactado por qualquer alteração. Tá? São essas discussões jurídicas que a gente tem feito com os nossos clientes. Perfeito. Bom, do ponto de vista de cenários, né, de investimento e tomadas de decisão,
Com relação à questão desse direito, né, da não troca de titularidade, tudo indica, né, a princípio, que a ANEEL reviu lá a visão dela de 10 anos, qualquer coisa. Então, num cenário de que daqui a 10 anos vai permanecer o mesmo cliente, eu acho que você pode ficar tranquilo, que vai continuar o crédito, né, sendo tratado da mesma forma. Numa eventual mudança de titularidade daqui a 10 anos, né, a princípio, da forma como está até agora, que eu tenho visto, você perde o benefício, porque você trocou titularidade, tá? Então, mas aí você tem que pensar, bom, daqui a 10 anos, como que vai estar o mercado, né? As novas entrantes vão obviamente, estar numa situação de crédito pior. Será que elas vão conseguir entregar enfim, um desconto do mesmo patamar que você entregou, uma condição tão boa quanto, ou você, de certa forma, está mais competitivo do que os demais, né? Então, pode ser que você tenha um revés, uma perda, tenha que renegociar com o consumidor, mas provavelmente você está numa situação de competição melhor, né? A mesma coisa, sei lá, uma usina solar que entra agora como energia incentivada, né, 50%, e uma energia solar que vem entrar daqui a 5 anos. Bom, ela está com custo melhor, mas o preço da energia é diferente, né? Ainda tem bastante valor o desconto da TUG. Então, eu acredito que a competição vai ser mais ou menos nesse nível, tá? Com relação bom, eu não quero perder essa oportunidade, não quero ficar na mão do consumidor daqui a 10 anos. Eu acho que a melhor estratégia, o que eu tenho visto o pessoal fazer, é criar um consórcio, mesmo que seja para um cliente só, tá? Qual é o revés, né? O sacrifício em função disso? Você, na maioria dos estados, perde o benefício de ICMS, de PIS/COFINS, consequentemente, você vai conseguir entregar o mesmo desconto e, consequentemente, você também não vai ter o mesmo retorno. Mas é aquela velha tríade, né, do investimento, né, que é a liquidez, que não tem muito a ver, de qualquer forma, a liquidez é igual, mas você tem um risco de retorno. Então, se você vai para o consórcio, você diminui o risco, mas também diminui o retorno, né? Se você quer riscos maiores, você está buscando um retorno maior. Então, na realidade, quando eu falo para o Pedro, né, que é difícil, porque as pessoas o tempo todo, eu como consultor, me perguntam o que vai acontecer. Eu sempre tenho que ficar desenhando cenários e formas de você mitigar, mas o que vai acontecer ao certo, ninguém sabe, né? É impressionante. E aí que está a questão do risco regulatório, que às vezes é uma incógnita que muitos não observam, né? Pensar qual é o risco da estrutura voar ou da placa não gerar e tal. Mas tem um risco regulatório aí que é fundamental para o seu negócio. Então, nesse cenário dos 10 anos, eu como executivo, pensaria nas 3 possibilidades e tentaria ir para um caminho aí. Depende muito do seu perfil, né? Eu sou mais conservador, eu vou fazer o consórcio. Eu sou mais agressivo, eu vou através do autoconsumo, e quando chegar lá 10 anos, eu negocio com o meu cliente. Essa questão dos 10 anos, realmente, né, errou, e só para complementar, Bernardo, na proposta de lei do marco legal da OGD, só não me engano, até 2034 ficaria esse regime atual. Eu acho que é por aí, né? Quem investiu, quem está dentro da regra existente, permanece o tempo dos painéis solares, 25 anos, 2% de solar ainda na matriz, um impacto muito pequeno. Então, assim, a tendência é que isso que seja o que vale, mas eu concordo, Bernardo. É que o seu problema é que você tem que fazer conta nos vários cenários, né? O nosso jurídico, a gente só palpita, fica um pouco mais fácil. Mas é um pouco nessa linha que a gente está vislumbrando também. E eu quero acreditar que a ANEEL vai flexibilizar, porque senão a gente teria uma judicialização, uma insegurança tremenda. Acho que não é por aí. E eu estou otimista em relação a isso. Até aproveitando aí também, né, traçando aí, essa questão que você falou da ANEEL, né, ter errado a mão, eu acho que até de uma certa forma eles já reconheceram isso, né? Na própria fala do André Pipetone, né, no ano passado, né, pós ali todas as discussões ali em meados ali de novembro, né, um mês e pouquinho depois ali do anúncio, né, dessa
possibilidade, né, de não ser possível, né, passar a titularidade depois, né, enfim, depois da regra nova, mas o próprio André Pipetoni falou isso daí, né, a gente tem uma matéria no Canal Solar trazendo isso, que ele comentou que realmente isso daí é uma coisa que deve ser voltada atrás, né, a gente deve pelo menos, eles entendem pelo menos que os 25 anos ali, que é o tempo que o investidor tem de expectativa de ter o projeto de pé, né, deve ser respeitado, né, e também tem aquela frase emblemática se não me engano, foi do Bento, né, do nosso ministro, que, né, comentou, né, que no Brasil, né, os contratos, né, entre aspas, eles serão honrados. Então, uma boa perspectiva, né, o próprio PL, o código, né, que o deputado Lafayette apresentou também endereça. Então, não tem nada cravado na pedra ainda, uma predisposição bem grande, né, tanto da ANEEL quanto do Congresso aí para se respeitar esse tempo aí. Então é um fato importante, né, mas isso não exime, aí gera trabalho ali para o Bernardo, né, traçar todos os cenários possíveis, né, até uma das coisas que a gente faz no curso de regulação e modelos de negócio é falar desses cenários, de todas essas possíveis alterações e qual que é o impacto em cada uma delas, né. Bernardo, acho que eu te interrompi, você ia fazer algum comentário também a respeito disso, eu acho que eu acabei atravessando aí. Não, não, na verdade é colocar que, assim como o Pedro falou do jurídico, né, a gente calcula, mas é o investidor que vai dizer qual o caminho que ele quer percorrer, né? Então, assim, no mundo dos investimentos, né, todo mundo tem que ir lá responder aquelas perguntas para perfil, né? Então, os perfis mais agressivos vão através do autoconsumo remoto, né, e vão esperar um upside lá na frente, um cenário mais positivo. Os conservadores devem montar os consórcios e ficarem mais tranquilos a princípio, né? E eu acho que isso que faz os números crescerem, né? Sempre tem investidor de todos os tipos. E é como o senhor não é nada impede, né? É saber você calcular bem os riscos, né? E saber quais são os pênaltis aí que você está tomando em função de um caminho ou outro, né? E é isso que a gente procura realmente trazer nas aulas aí dos finais de semana, né? Como calcular esses riscos, lembrar de tudo, né? Não ter nada que não esteja no papel, né? Você tem que lembrar de todos os pontos aí para poder fazer um projeto desse que é bastante complexo. Eu estava montando o material do curso de sábado e aí é engraçado, como o senhor copo, né? Daqui a 10 anos, quero acreditar que o mercado todo vai estar livre, nós vamos ter 60, 80 milhões de potenciais consumidores, a usina vai estar pronta e a gente só vai escolher, né? A gente vai até para falar de GD, a gente vai aproximar o mercado livre, todo mundo livre, e a usina vai estar pronta, investiram com o CAPEX pago e o retorno. E aí eu estava vendo a apresentação, o Brasil ocupa a 55ª posição da liberdade, né, do setor de energia, atrás só da China. E eu achei engraçado, até a Bracel pegou esse material, lógico que eles têm um racional, e a gente tá na frente da China, em cima do Brasil, tem todos os outros países onde o consumidor já pode escolher de quem se pode comprar energia. Então, daqui a 10 anos, se tudo der certo, quero acreditar como eterno otimista, esse risco vamos precisar mudar e ver onde que a gente vai alocar essa usina e vai ser todo mundo livre. Acho que é um pouco esse sentimento, pelo menos, que eu tenho. E aí até um ponto aqui trazido aqui por alguns dos participantes, vários deles, depois eu leio aqui os nomes aqui para dar os créditos, né? É uma possibilidade para essas usinas, caso aconteça, né? Ou caso não aconteça também, né? Migrar ela para o Mercado Livre, né? Ela está hoje lá compensando créditos na geração distribuída, né? E aí, vamos supor que ela fica ali no limbo, sem nenhuma contratação, sem ninguém para fazer negócio. É possível ela migrar para o livre e vender ao PLD ou ter algum contrato de venda de energia? Pedro, pode falar isso, depois eu complemento. Sim, hoje o racional da ANEEL é até inverso, né? Então, lá atrás, quando a ANEEL fez a 1007, em 2015, e algumas usinas hídricas começaram a sair do âmbito da CCE, do Mercado Livre, autorizações da ANEEL para fazer GD, a ANEEL começou a restringir. Então, hoje, até no projeto de lei, o racional é inverso. Você tem que escolher uma modelagem
E justamente usinas que já têm autorização da ANEEL, que já comercializaram no Mercado Livre, elas não podem atuar, elas têm que ficar em GD. Mas, se a gente chegar no limite de uma evolução com o Mercado Livre, abertura, o ativo é do investidor. Onde a gente se aproximar dessas regras, eu, Pedro, não vejo, né, motivo nenhum para você permitir para o consumidor, para o investidor, que ele modele o ativo dele e possa explorar assim como ele convém. Hoje, ele tem que optar, ou vai para o regulado ou vai para o livre. Mas se isso se aproximar, aí vamos escutar o Bernardo, eu não vejo motivo de insegurança. O ativo é teu, você vai poder explorar, e a liberdade econômica, eu não vejo como ter essa restrição. Não, foi interessante você lembrar isso, né, Pedro? Lá no início, a gente teve, principalmente as CGHs, né? Sim. Uma migração em massa aí do Mercado Livre para o ambiente de GD, né? E aí, obviamente, tinha uma arbitragem gigantesca, né? Imagina você como CGH estava vendendo a R$200 por megawatt-hora, né, e tendo um retorno razoável de investimento, e aí você vai para o GD e começa a vender a 400, 450, né? Então, você dobra o valor do seu ativo por uma questão regulatória, né? E acho que é isso que a ANEEL não quer, mas muita gente se aproveitou dessas falhas, né, que acontecem também muito nessas mudanças de regra. Mas o contrário do GD e para o livre, a princípio eu não vi nenhum tipo de impedimento ainda por parte da ANEEL, né? Inclusive a gente tem feito algumas migrações de clientes, né? Clientes consumidores que estavam ali, né, no cativo, resolveram investir na sua própria usina, e aí nesse momento com preço baixo, você migrar para o Mercado Livre, e ele tinha lá a usininha dele no telhado, e aí você precisa também fazer o processo de migração da usina. Então, já é possível fazer isso, né? Em muitas consultorias, né, que eu já fiz em termos de análise de investimento, quando o investidor é mais conservador, normalmente ele considera isso. Não, Bernardo, meu contrato é de 10 anos, depois de 10 anos eu quero considerar uma migração para o Mercado Livre, um retorno mais baixo, um preço mais baixo, enfim. E a gente tem feito isso, tem modelado dessa forma, tá? Então, eu até acabei não abordando, Bruno, foi bem lembrado. Daqui a 10 anos, se você não conseguir chegar num acordo com o seu cliente e não encontrar, né, dentro ali da GD um cliente, você pode muito bem fazer o processo de migração e você vai vender a sua energia de acordo com o que tiver no mercado naquele momento, né? Então, existe sim essa possibilidade, o Mercado Livre é uma opção. Agora, uma vez você mudou para o Mercado Livre, não tem mais volta, tá? Esse é um ponto importante, você não pode ficar indo e voltando, tá? Então, existe sim essa possibilidade e isso já é utilizado nos modelos de análise dos grandes investidores, tá bom? Tem algumas perguntas aqui já, eu já vou começar a ler para vocês, tá? Tem uma aqui do Lucas Pinheiro. Ele, na verdade, é uma dupla pergunta do Lucas aqui, né? Não, desculpa, é uma do Lucas Pinheiro, então depois eu leio a do Lucas Carneiro. Eu fui pego aqui pela similaridade dos nomes aqui. Mas a pergunta do Lucas Pinheiro é qual a diferença de administrar a usina no consórcio e da administração na cooperativa? Eu acho que ele quer saber a diferença entre consórcio e cooperativa, né? Se em termos de administração tem alguma diferença. Acho que em termos de gestão de crédito comercial, nenhuma, né, Bernardo? Em termos de gestão, é muito semelhante. Eu diria assim, do ponto de vista comercial, é diferente você falar com um cliente CPF e um cliente CPJ, tá? Eu diria que existem diferenças mais de softs, né? Não de gestão de crédito, porque são unidades consumidoras, são clientes diferentes, vai ter que ter um faturamento para cada tipo. Eu não vejo diferença. Agora, na estrutura, né? O que a gente faz, a gente sempre nomeia um líder, né? Que basicamente é o gerador e investidor, que vai ser o líder do consórcio ou, né, a diretoria da cooperativa. Então, assim, do ponto de vista jurídico, também, a estrutura de liderança ela já vai estar direcionada justamente para fazer essa otimização do melhor modelo dos créditos. O que muda são regras, consórcio é uma lei específica, cooperativa é Código Civil,
Então, isso não é, acho que a questão da gestão das informações é muito mais preocupante do que a estrutura em si. Você tem que fazer uma estrutura que te permita ter essa gestão, tirar o inadimplente, comunicar a distribuidora, expulsar o inadimplente, você tem que ter poderes para isso, seja o líder do consórcio, seja o diretor da cooperativa. É o que muda aqui, o que a gente percebe que alguns players pegam esses instrumentos de prateleira e acabam tendo um prejuízo quando vão exercer ou quando vai financiar. Mas eu concordo com o Bernardo, a gestão muda a questão formal, mas não é um ponto de atenção. Até complementando, eu diria que existe sim uma diferença entre o alto consumo remoto e esses modelos de geração compartilhada. Aí sim tem uma diferença grande, porque na geração compartilhada você está falando com vários clientes, né? E no alto consumo remoto você vai somar todas as unidades e você vai faturar só um cliente, né? Então existe diferenças na gestão do ponto de vista de impostos, né? Então você tem que verificar para geração compartilhada você não tem o benefício do PIS/COFINS, na maioria dos estados não tem o benefício do ICMS, então muda muito até o modelo comercial de cálculo, né? Qual o desconto que você vai entregar, você tem que considerar quais são os impostos que vão ser tirados ali da sua receita, né? Isso a gente trata, nossa, com muita atenção no curso, né? Porque às vezes eu já vi muita gente falando, eu dou 40% de desconto no Rio. Olha, isso não fica de pé, porque você vai dar 40% para o cliente, daqui a pouco você tem que descontar a demanda do seu parque, você tem que descontar o ICMS da TUJ, que não vai... agora, bom, a regra vai mudar no Rio, né? Mas, enfim, se fosse outro estado, você teria que tirar o ICMS, se for geração compartilhada, tem que tirar o PIS/COFINS. Então, você tem que ter muita atenção nessas mudanças de estruturas com relação aos benefícios fiscais. Tá? E basicamente é isso. Oferecer não é o problema, Bernardo. O problema é o consumidor vai aceitar. O problema é se o consumidor exigir um ressarcimento ou só pagar se tiver os 40% garantido. Pois é. Oferecer é fácil. Comercialmente é uma abordagem interessante. Né? Que é que a gente brinca. Se eu sou consumidor, área de patrimônio, recebo 10 propostas de projeto distribuída, uma oferece 40% e a outra oferece 10, 15, 20, 40. Vai fechar 40, né? Óbvio. E aí você vai chegar, vai reclamar, aí você vai reclamar lá, você prometeu 40. Não, mano, quem está cobrando aqui para você é o governo. PIS/COFINS, ICMS, eu não tenho nada a ver com isso. Se for o cliente do Demarest, o consumidor não aceita não, o contrato. Não aceita essa conversa não, né? É amarrado. Eu acho que ninguém aceita, viu, Pedro? Gerenciar essas expectativas é muito mais complexo do que gerenciar, apesar de ser complexo gerir os créditos como a gente viu, né? Mas essa expectativa é mais complicada. Aproveitando aí esse gancho aí, né? A gente vê hoje aí o estado de Minas Gerais como grande líder aí de instalações, né, de potência instalada de geração distribuída. Tem muito a ver com essa questão tributária ou vocês elencariam alguns outros fatores? E desculpa, já aproveitando também o gancho, né? Você comentou do Rio de Janeiro, né? Se isso for realmente um dos fatores preponderantes, né? Quais são as expectativas aí em termos de nascimento de novos projetos ou financiabilidade aí desses novos projetos no Rio de Janeiro? Bom, nossa, tem muita coisa para falar desse tema, mas a primeira pergunta, né, em relação a Minas, eu acho que esse é um fator que influencia muito. A gente tem uma questão do crescimento de consórcios muito grande ali e cooperativas em Minas, né, coisas assim, consórcios que já estão construindo mais de 100 mega, né, coisas assim absurdas em termos de tamanho, tá, em Minas Gerais, e muito por causa da questão do ICMS, né, tem uma influência fundamental nesse tema. Mas, obviamente, a questão da tarifa, né, da CEMIG, a questão de ser uma distribuidora praticamente, né, no estado inteiro, com raras exceções ali de algumas cidades, a questão do norte de Minas estar dentro ali da área do BNB e ser uma área com uma insolação boa, com terra barata. Enfim, Minas diria que enfim, voltou à época
da mineração, né? É a mina de solar, né? Então você tem todas as condições, né? E eu acho que os deputados estaduais, né, foram muito felizes quando eles resolveram colocar mais esse benefício para o empreendedor, né? E aí a gente viu, né, com bastante felicidade o Rio de Janeiro aderindo também, né? Obviamente isso vai dar uma acelerada nos projetos do Rio. O Rio tem tarifas muito altas, né? Enfim, acho que tem tudo aí para crescer na parte de consórcio e cooperativa em função desse benefício do ICMS, tá? O benefício do ICMS, eu diria que destrava um pouco a questão do consórcio para solar. O impacto do ICMS é muito grande, né, na conta. Então, provavelmente a gente vai ver crescer bastante o número de usinas em função disso, né? E a outra pergunta que você fez... Bom, eu queria adicionar uma questão nessa questão do ICMS, né, que a gente está vendo muita discussão dizendo que o benefício lá de Minas deve acabar em 2022. O pessoal está se movimentando para ver se amplia. Como o Rio de Janeiro copiou, né, o projeto, pode ser que Rio também termine em 2022. Então, é um risco aí que muitos empreendedores estão preocupados agora. Acho que vale quase um webinário para falar disso e do que está sendo feito, né, Bruno? Você que está lá na B Solar mais próximo, sabe, né, que o pessoal está trabalhando para ver se consegue estender, mas é um risco importante aí que o pessoal tem que colocar no radar, né, Pedro? Se você puder falar um pouquinho. Aí fica uma discussão jurídica, eu nem gosto de fazer, mas em Minas, realmente, de fato, qual que é o ponto, né? Os estados, eles têm atribuição de isentar ICMS, que é um tributo estadual. Só que quando você tem, né, um Conselho Federal que não recepcionou essas isenções de usinas acima de 1 mega e as demais modalidades GD, não dizendo que o CONFAS fez certo, no convênio 16 de 2015 ele errou, mas tem uma discussão se não seria ilegal, porque justamente você impulsiona mercados em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Minas Gerais tem essa discussão de acabar em 2022 e no Rio de Janeiro já saiu com um ato temporal, são 10 anos, tá? Que é dar mais segurança. Então, mas justamente agora a gente tem visto investidores, geradores, justamente com esse receio de implementar os projetos, a grande dúvida que fica, né? Se cai esse benefício, cai daqui para frente, ou realmente eu retroajo e cobro de forma retroativa todo o ICMS. Não retroajo, na minha opinião, é uma posição mais, né, pragmática, e eu acho que essa questão tributária ela não deve ser um impeditivo para impulsionar esses projetos. Concordo com o Bernardo, Minas acertou, Rio de Janeiro acertou, e de uma certa forma quem errou foi o CONFAS, que não aumentou os limites das usinas até 5 MB e os demais institutos. Que é a ANEEL que decide, então, se o limite correto é 5 ou menos, mas eu acho teratológico você ter 2 estados, né, que tem um benefício maior e o restante do país com esse benefício menor. Tem que ser igual para todo mundo, para justamente impulsionar isso de uma forma justa. Mas cada estado olha o seu e corre atrás. Eu sou um pouco dessa linha. Legal. Agora eu vou ler a pergunta do Lucas Carneiro, tá? Em comparação a outros países, Alemanha, Estados Unidos, etc., o quão o Brasil está atrasado, né? Eu vou aproveitar aqui a pergunta dele. O Brasil está de fato atrasado nessa questão de modelo de negócios possíveis, né? Geração distribuída, mercado livre, né? E focando aqui em energia solar. A gente está atrás mesmo ou não? Olá, Bernardo. Olha, Você é mais velho. Eu vou falar para vocês que eu não sou um especialista do que acontece lá fora, tá? Mas o que eu sei, né? Eu sei que, por exemplo, Estados Unidos, a gente não consegue avaliar os Estados Unidos como um todo, né? Porque ele tem vários sistemas, né? Então, você tem um sistema na região lá de Nova York, da Califórnia, você tem um sistema do centro americano, enfim, e eles apresentam, né, regras e estágios também diferentes. Eu diria que o Califórnia está muito mais avançado, né, do que o Brasil, mas em compensação o Brasil, eventualmente ali entre um outro sistema tá mais avançado.
Na Alemanha, eu não tenho uma visão de como está atualmente, mas sei que no início ela deu bastante subsídio e fez com que a solar crescesse bastante. Na Alemanha, a Alemanha também é uma referência na questão do biogás, né, que aqui no Brasil a gente está bastante atrasado nesse quesito, mas quando eu começo a ver os números, né, da geração distribuída de 3 GB de capacidade instalada, a quantidade de pessoas, né, que estão entrando para esse mercado, eu vejo que a gente está se desenvolvendo, né? E um ponto importante aqui que eu queria colocar é que eu estou há 10 anos no setor, né? Sou de família do setor, então conheço muito bem como é e qual é a característica, né, das pessoas que trabalham nesse segmento. Eu vi uma energia diferente quando essa turma de GD entrou, sabe? A gente estava muito engessado no planejamento centralizado, na questão de que os leilões são a solução para a expansão, né? E eu acho que a tecnologia, né, e aí nomeadamente a solar, e as pessoas que entraram nesse setor trouxeram um dinamismo totalmente diferente para nós, né? Eu tive que me adaptar, mudei totalmente a forma de ver as coisas, e eu acho que a tecnologia vai continuar fazendo isso futuramente. E eu estou vendo o Brasil com bons olhos, sim, né? A gente tem realmente muitas amarras, né? Mas o brasileiro ele é muito criativo, né? Esses modelos de negócio que a gente criou, esses contratos, né? Que estruturam, né? E que servem à geração distribuída, a forma como a gente está fazendo gestão dos créditos, né? Essa questão dos cursos, né? Que acho que estão acelerando os aprendizados, né? Das pessoas para acertarem, não errarem ponto. Esses grandes consórcios que eu estou vendo crescer em Minas, isso mostra que os empreendedores do Brasil têm a criatividade, né? Para contornar as barreiras que estão aparecendo, né? E a capacidade também de brigar quando enfim, se sentem injustiçados, né? Foi o que a gente viu ali na questão da proposta da ANEEL. Então, eu acho que eu não respondi a pergunta, mas eu tentei traçar aqui Deixa eu tentar ser mais pragmático. uma visão positiva dos empreendedores brasileiros e como o Brasil está avançando sem necessidade da interferência de um órgão regulador, né, que a princípio é para garantir a modicidade e tal, mas é que acaba, às vezes, influenciando de forma em pontos que não deveriam, eu diria, tá? Então, eu estou com muita atenção essa questão do PLS 232, para a gente não voltar a um engessamento, né, de novo, enfim. Então, eu estou bem positivo com esses novos empreendedores, né? Essas pessoas que eu estou falando, obrigado por me escutarem, mas eu admiro muito vocês aí que estão do outro lado e eu acho que a gente consegue encontrar solução para esses entraves. Estamos crescendo. Eu acho que é só para complementar o Bernardo, a gente está num momento único, realmente. Eu sou um pouco mais velho que o Bernardo do setor, eu desde 2002, aí, pós-relacionamento. Mas concordo que o pessoal que entrou em engenharia deu uma balançada. Acho que os engenheiros do setor não estavam acostumados a ser criticados nem nem. No primeiro momento, né, isso deu uma insatisfação. Mas eu vou mais, Bernardo. Acho que a aproximação do setor de energia com o financeiro, com a entrada do mercado financeiro, com os derivativos, que vai impulsionar o setor como um todo. Tá? Estamos atrasados? Estamos, como falei. Liberdade de economia de energia, a gente é o 56º, 5º país, só perde para a China. Mas o que as pessoas esquecem também? A gente tem uma matriz hídrica enorme, a gente é abençoado por Deus. 80% da nossa matriz era hídrica. Eu estava na CCE quando a gente discutia entradas eólicas. Fazia sentido? Não, porque o custo eólico era muito mais caro do que uma hídrica. O custo caiu, hoje 15% da matriz energética eólica. Inclusive, a gente vai fazer eólicas agora offshore, no mar. Solar, o custo da solar começou a cair o quê? Há 3 anos atrás. Então, hoje, como a gente não tem os rios, né, as usinas grandes, questões ambientais, a gente tem, né, um cenário onde a solar veio para ficar, porque ela pega um gap e faz todo sentido de sustentabilidade. Estamos atrasados? Estamos.
mas também a gente não tinha as condições que favoreciam esse impulsionamento da energia solar. Ela chegou no momento certo, e aí quem quer fazer negócio vai se beneficiar justamente de todas essas discussões que a gente está tendo. Eu sou muito otimista e eu não vejo restrição, não vejo como no PLS que a gente tem de novos amarras. A gente precisa de energia solar, a gente precisa diversificar a matriz, e como a solar tem um custo agora extremamente competitivo, é o ponto, é fazer os projetos e seguir. É um pouco a minha visão. E para eu também dar a minha contribuição aqui, né, pegar um pouquinho aí das falas do Bernardo e do Pedro, eu acho que isso é muito importante, né? A gente talvez esteja um pouco atrasado, né? Talvez sim, né? Mas a gente vê cada vez mais, principalmente do ponto de vista tecnológico, né, na energia solar, que esse gap entre Europa, né, os grandes centros, Europa, China, Estados Unidos, os grandes centros, ele está cada vez menor, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, né, recentemente foi lançado, né, um módulo de 600 watts, né, de 500 watts, enfim. E esses módulos eles estão chegando com a mesma velocidade no Brasil e na Europa, né? Na verdade, até os primeiros embarques foram feitos aqui para o Brasil, né? Sistemas com baterias, a gente teve aí recentemente, aí, há 2, 3 meses, um primeiro microgrid, né, de grande porte, instalado em um sistema de irrigação, né? Falando aí um projeto de 500 kW de pico, aqui no Brasil, né? E aí a importância, né? A gente vê que tecnologicamente cada vez mais a gente vê essa diferença ela diminuindo. E aí é importante, né? O empresário, né? Vocês, os empreendedores, né? Como o Bernardo falou, primeiro entenderem, né? Estarem aí entendendo tecnologicamente o que está acontecendo, mas também do ponto de vista regulatório e da questão das leis também, né? Dos marcos legais e enfim, que estão aí que estão sendo discutidos, entender essas regras para traçar os modelos de negócio, porque no final do dia, né, a gente está falando de alguns modelos de negócios aqui, dentre dos vários possíveis, que a gente às vezes nem sabe que são, né? E aí que é importante vocês participarem, né, desses webinários que a gente promove, dos cursos que a gente promove para entender, né? Muitos modelos de negócio surgiram, né, de uma conversa, de um café, de uma discussão em grupo, né, que né, rompem aí alguns gatilhos mentais aí de vocês e os modelos são criados, né? Então, eu diria aí, viu, Lucas, obrigado pela pergunta, excelente tua pergunta, né? Mas está na nossa mão não estar atrasado em relação a esses grandes centros, tá? Está cada vez mais próximo da gente. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Várias pessoas aqui perguntando, Pedro e Bernardo, tem o Antônio Ferreira, tem também o Joel Martins, tem o Paulo Henrique também, né, criticando esse modelo de aluguel de usina, gestão de créditos, e que a gente deveria ter a possibilidade de comprar e vender energia, né? Então, acho que nesse âmbito a gente poderia falar um pouquinho aí da autoprodução de energia também no Mercado Livre, né, como uma alternativa. A gente já falou um pouquinho, mas se vocês puderem também passar um pouquinho mais sobre esse ponto, e tem várias perguntas nesse sentido. Tá certo. Bom, eu vou, para falar, tem que entrar um pouquinho no âmbito ali do Pedro, mas ele pode explorar isso melhor do que eu, né? Na verdade, no cativo, você não pode nem vender nem comprar energia, né? E aí, por isso, quando a ANEEL criou, né, a questão da compensação dos créditos, foi, para mim, foi um sucesso. Ninguém fala, né? Todo mundo reclama da ANEEL, mas foi ela que criou 482 em 2012, foi ela que em 2015 reviu e abriu, né, toda essa possibilidade. Ela não viu o que ia acontecer, provavelmente, né, mas de certa forma ela acertou na mudança. E aí a única forma que a gente, como empreendedor, né, e de investidores e os advogados, né, que nos ajudam a viabilizar legalmente os modelos de negócio, e que a forma que a gente encontrou foi através do modelo de locação IOM, né, que dá um suporte aí regulatório e segurança de que o negócio fica de pé. Não é o melhor dos mundos, não é, mas é o que é possível, né, atualmente. A gestão de créditos é complexa. O que a gente fez?
se adaptou a ela, montou software, colocou robô para entrar nas contas lá das distribuidoras, enfim. Então, a gente sempre... A grande coisa é se adaptar, né? Hoje roda muito bem, gente. Tá? O mercado, poxa, tem 3 GB, tem cada vez mais investidores interessados, as grandes empresas e distribuidoras, né, estão entrando nesse mercado, investindo pesado, tá? E aí, até eu vou deixar a bola para o Pedro, né? E eu acho que ele acredita muito nisso. Daqui a 10 anos a gente vai sim conseguir vender e comprar energia do nosso tamanho, né? Do cativo, da baixa tensão. E aí, Pedro, por favor, você com o seu conhecimento jurídico pode falar melhor do que eu. E aí, por que essa questão de autoprodução está muito na moda? Porque justamente, né, como você consumidor, gerador, quando estrutura um projeto, você contribui para a construção de usinas no sistema interligado nacional. Por lei, o governo deu uma redução de encargos setoriais, CDE, Proinfa, CCC, que o consumidor paga. Então, quando eu estruturo a minha usina, eu tenho um benefício grande, quando o Bernardo faz as contas lá. Quando você já vai para o Mercado Livre, você já tem uma redução comparada ao preço do cativo, e quando você estrutura um projeto de autoprodução, você, a depender do supermercado, enfim, de várias questões variantes, você tem uma redução adicional de 20 a 60 reais por megawatt-hora. Então, é o que a gente tem visto. É um modelo que lá fora, em outros continentes, já roda há muito tempo, e isso chegou com força no Brasil. Como o preço da solar nos leilões está muito barato, esses grandes players, médios e menores, agora estão se formando, né, parcerias, aí a gente entra nesses detalhes no curso, mas fato é, aquele consumidor, seja médio ou grande, ou seja, o consumidor pessoa física que instalar a sua própria usina solar, seja na unidade consumidora, seja, né, em um local distante, ele tem um benefício financeiro adicional. Tá? Tecnicamente, a pessoa física não pode comercializar energia, então, se eu consumo, se eu gero mais do que eu consumo, eu fico com essa energia, mas quando você cria um autoprodutor de energia no Mercado Livre, aí a gente está falando da modelagem do Mercado Livre, sim, o seu excedente pode ser vendido. Aí um autoprodutor é como se fosse um comercializador. Então, de fato, você tem um dinamismo muito maior para esses projetos, você consegue se rentabilizar. Fica claro, esse próprio metrô lançou, a gente está participando como Demares, o metrô acabou de lançar um edital onde justamente ele quer isso, ele quer um projeto de energia renovável para o consumo dele, mas com uma sobra de energia, ele atuar como produtor e também rentabilizar com a venda de energia. E é justamente o que a gente precisa, mais liquidez, mais comercialização, para começar a fazer mais dinheiro para todo mundo, um pouco nesse sentido. Muito bom. Não é só uma coisa aqui, não fiquem dando muito spoiler aí, porque a gente tem que explorar isso bastante no curso aí do final de semana, mas é exatamente isso, né? Passa por aquilo que a gente falou. Brincadeiras à parte, pessoal, que é um tema muito vasto, né? A gente fala isso daí a gente passa 2 dias aí, né? Sábado e domingo, né? A próxima edição do curso é agora esse final de semana, né? Então são muitos detalhes, são muitos pormenores que fazem a diferença entre o projeto parar de pé ou não, como o Bernardo gosta de colocar, tá? Mas como o Bernardo e o Pedro falaram, né? É um mercado que tem crescido cada vez mais, né? A gente começa a ver os projetos fazerem sentido do ponto de vista financeiro, né? O projeto só faz sentido quando alguém coloca dinheiro no projeto, e esse alguém só coloca dinheiro quando apresenta uma rentabilidade, como o Pedro falou, né? Então, é uma modalidade importante, aí vários projetos estão começando a sair do papel, tá? Falando do curso, até aqui várias perguntas do pessoal aqui, né? Quando que vai ser? Como é que eu faço para fazer a inscrição? Tá? Coloquem aqui para quem quer fazer o curso aí no final de semana, mandem aqui aqui a gente está colocando a palavrinha que eu quero, né? Manda um eu quero aqui no chat, que alguns dos nossos consultores aí vai entrar em contato com vocês provavelmente amanhã, tá? Provavelmente amanhã, para também não arrumar problema aí com vocês, né? Tem que já está acabando o dia e já acabou, na verdade, né, o expediente comercial, mas amanhã, sem falta, alguém vai falar com vocês, tá? Algumas outras perguntas aqui, só para a gente fechar, né? Tem até uma rápida aqui, né? O Anderson Araújo. O
Acho que o Anderson está com dinheiro no bolso, né? E ele quer investir. Aí ele falou aqui, onde eu invisto? Onde eu coloco o meu projeto? Em Teresina, no Piauí, ou em Leme, em São Paulo? Então, lá, Bernardo Pelho, você já tem o terreno, já sabe a tarifa da distribuidora e sua estrutura, né? Bom, primeiro depende de onde que ele é, né? Uma questão importante assim do mercado de GD, dependendo do seu tamanho, ele é muito regional, né? Então, o ideal é que você faça um projeto que esteja próximo de você, que você conheça a terra, que você consiga ter um fácil relacionamento ali com a distribuidora, porque é um desafio, né? Você colocar um projeto de pé de novo a palavra, porque você precisa ter o projeto bem desenvolvido, você precisa ter o cliente, precisa ter o capital. E a primeira coisa que você tem que observar é, né, Bruno, aí entrando na área do Bruno aí, entender se tem uma boa geração. Então, o Piauí é um dos estados com os melhores potenciais aí solarimétricos, é um estado que a tarifa é alta, né? É um estado que está dentro do Cefaz, né? Então ele não tem os benefícios totais de ICMS para autoprodução e para o consórcio nenhum, tá? São Paulo, né? Se falar de Eletropaulo, Piauí tem terra, né? Terra barata, provavelmente. São Paulo é bem difícil ter terra. Você também, poxa, São Paulo são várias distribuidoras, Piauí é só a Cepisa, né? Então são elementos aí que você tem que levar em consideração para tomar essa decisão. Mas eu acho que assim, o melhor projeto é o projeto, principalmente para o primeiro, que está mais próximo de você, tá? Porque o primeiro é sempre o mais difícil, que você vai descobrir várias coisas que você não pensou e vai precisar estar presente, tá? Vai precisar estar bastante presente ali naquela localidade para conseguir fazer o negócio sair. À medida que você fez o primeiro, você já tem mais mapeado a maioria dos riscos, aí você pode se aventurar talvez num outro estado, numa outra localidade, tentando buscar algum benefício, enfim, alguma característica melhor em um determinado local. O Anderson, que fez essa pergunta, já até mandou aqui o tamanho da terra, né? Mas é como o Bernardo falou, depende de vários fatores aí, né, Anderson? Aí eu convido você a participar do curso que a gente vai passar isso daí, porque tem a questão, como o Bernardo bem levantou, a questão da geração, né? 1 megawatt, né? O preço de 1 megawatt instalado aqui em São Paulo é praticamente o mesmo que 1 megawatt instalado lá no Piauí. Aonde que esse 1 megawatt vai gerar mais? Mas aí tem a questão da tributação, né? O ICMS, quanto que é? Acredita na TE ou acredita na TUJ? Acredita em, né? Ou nas duas, né? Então, são vários fatores aí, né? E a proposta é exatamente nossa no curso é explorar isso, né? Esses vários fatores, para que no final o projeto pare de pé, né? Tem muita coisa importante que tem que ser levada em consideração. Eu acho que é isso daí, então, pessoal. A gente cobriu aqui os principais pontos, né? Volto aqui a fazer o convite para vocês, né? Participem do nosso curso aí nesse final de semana. A gente vai estar com o Pedro, né? O Pedro aí, advogado do Demarest, 17 anos de setor elétrico, né, Pedro? Tem tudo isso mesmo? Parece que não tem tudo isso. Até mais, rapaz. Estou até com mais de 18 já. Tinha até cabelo. Bernardo também com bastante tempo aí de atuação aí no mercado, né? Família, né? De setor elétrico, né? Sim, imaginando sim, a conversa lá na casa né? No churrasco, né? Como é que deve ser? Eu diria que na época que o Pedro estava entrando, eu já sabia o que era geração, transmissão, distribuição. Não duvido, não duvido. Já estava despachando usina, já estava ligando lá, ó, despacha aí que vai faltar, né? Mas eu também, o Bernardo, com muita experiência, né? Trabalha em clientes importantes aí sendo atendidos, né? Estruturou projetos entre eles de Claro, EDP, Vivo, enfim, trabalhou aí com consultorias, né? Ao Sol. Então, são aí professores, né? Que atuam, né? Que traçam um caminho, né? E conseguem trazer esse mais do que o conhecimento teórico, mas o conhecimento prático, né? O Bernardo acabou de falar, né? Está lá perto de você, né? Porque o primeiro, né? O primeiro é sempre complicado. Então, são vários pontos desses que a gente procura trazer no curso, né? Para que vocês cortem caminho. Pode ter certeza, né? Que durante aí as trajetórias de vocês, os empreendimentos, os projetos, alguma coisa vai dar errado, né? Mas sabendo como a coisa funciona, né?
e evitando erros que já foram cometidos, né, por nós aqui, vai fazer com que você saia na frente e faça os projetos aí terem uma maior probabilidade de sucesso. Então, é isso daí. Mais uma vez, recado. Final de semana a gente vai ter o curso. Quem tiver interesse em aprender, saber mais sobre a ementa, preço, enfim, prazo de pagamento, coloquem aqui um eu quero aqui no chat, que a gente vai ter um consultor entrando em contato com vocês. E amanhã, no máximo, aí no período da manhã, um dos nossos consultores vai estar falando com aqueles que já demonstraram aqui interesse, tá? A gente tem algumas vagas ainda, então, né, se corram aí para garantir e conseguir participar aí no final de semana. Pedro, Dante, Bernardo Marangon, obrigado mais uma vez pela participação. Passo aí para vocês aí fazerem as considerações finais também. Eu que agradeço. Bruno, sempre um prazer falar com você, com o Bernardo. E você resumiu muito bem, né? Eu, como advogado, procuro sempre ter uma linguagem também mais simples. Aqui é complexo o que a gente vai falar, mas realmente, de fato, a gente procura, pela minha experiência do Bernardo, tentar simplificar essas questões e possibilitar que todo mundo aí entre no setor, ou quem já atua, consiga entender onde estão os benefícios. Tá? Será um prazer. Acho que é a 6ª edição do curso que a gente vai fazer, né? Não lembro. Mas sabadão estaremos aí, 8 horas, e vai ser um prazer falar com você. Bom, obrigado aí também a todos que acompanharam a nossa conversa. Obviamente, a gente vai falar muito mais aí no final de semana. E a ideia é justamente isso, evitar que vocês cometam erros que já foram cometidos por nós, né? E trazer o que há de mais moderno e recente aí do mercado, enfim, que você, para ajudar, né, a ter sucesso nesses empreendimentos e acelerar também o desenvolvimento, né? Porque às vezes você não sabe muito bem qual o caminho que você vai tomar, a gente tenta pelo menos traçar ali as estradas e obviamente você vai percorrer aqui parecer mais interessante, porque existem sim vários caminhos a serem percorridos. Então, se puderem participar, vai ser um prazer recebê-los aí no domingo às 8 da manhã. Legal, ótimo. Obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado por todos vocês por participarem. A gente teve aqui de novo, né, casa cheia, várias perguntas importantes, interessantes, né, e fazem com que o conteúdo fique mais rico, né? E é um processo aí interativo também, né? As ideias que vocês colocam às vezes fazem a gente pensar em coisas que a gente não tinha pensado, mas a gente acha no final aí uma solução, né? Pelo menos plausível, né? Para que vocês consigam aplicar aí no dia a dia de vocês. Obrigado mais uma vez, uma boa noite para vocês todos. A gente se vê aí nos próximos. Até logo. Tchau. Obrigado.